Ser uma jovem negra é, antes de tudo, um ato de resistência. É ocupar espaços onde muitas vezes não fomos esperadas e, justamente por isso, transformar esses espaços em futuro. Desde meu ensino fundamental, eu carrego um sonho: viver a ciência através da medicina. Mas muito antes desse sonho se tornar realidade, eu aprendi que ciência é um caminho de resiliência, pertencimento e transformação. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, instituição a qual eu sempre sonhei em fazer parte, pela quantidade de oportunidades ofertadas aos alunos do ensino médio através do ensino, pesquisa e extensão. Mas apesar de toda a minha empolgação para iniciar os meus estudos, nós vivíamos em um momento extremamente delicado em meio à pandemia, o que retardou o início das minhas vivências científicas. Mas isso não impediu que logo após a pandemia eu me inscrevesse e ganhasse uma bolsa de extensão em um projeto orientado pela professora Flávia, o STENLIC, acrônimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que buscava levar a ciência da teoria à prática aos alunos do ensino fundamental de escolas da nossa região, através de atividades científicas e oficinas realizadas no laboratório do nosso campus. Enquanto eu ainda realizava as atividades do STEM, eu recebi um convite da professora Flávia para ingressar na iniciação científica, através de um projeto ofertado por uma bolsa do CNPq, abrindo portas para eu enxergar uma nova forma de conhecimento. E não poderia ser diferente, uma vez que a pesquisa me fez olhar a realidade que me cerca. Afinal, como muitos sabem, o Rio Grande do Sul respira uva. Dos parreirais das encostas às famílias que vivem da vitivinicultura, a uva não é apenas um fruto. É cultura, identidade e, principalmente, é o sustento de inúmeras famílias de agricultores aqui do nosso estado. Mas apesar de toda a sua importância, existe um malefício invisível que ameaça tudo isso: a podridão descendente. Uma doença silenciosa que pode destruir plantações inteiras de videiras, causada por um fungo chamado Neofusicoccus parvum, que ao atacar pode levar à perda de safras, comprometendo o futuro e a renda de inúmeras famílias gaúchas. E foi diante desse problema que o professor do curso de Viticultura e Enologia do Instituto Federal do campus de Bento Gonçalves procurou a professora Flávia, que é formada na área de Engenharia de Alimentos, para encontrar soluções para acabar com a doença que estava afetando os vinhedos locais. Foi a partir desse contato que eu e a minha colega de projeto, Amanda, passamos a buscar soluções que não recorressem a métodos tão agressivos como o uso de agrotóxicos e a poda. A partir de muitas pesquisas e revisão da literatura científica, nós descobrimos estudos que já haviam testado antifúngicos naturais provenientes de plantas, como o alho, o cravo e a canela. Os nossos estudos começaram com o isolamento e caracterização do Neofusicoccus parvum no Instituto Federal do campus de Bento Gonçalves, onde há uma grande incidência da doença. Após, nós encaminhamos o fitopatógeno ao Instituto Federal do campus de Osório, onde os extratos foram produzidos a partir da liquidificação de alho, cravo, canela e capim-cidreira em água. Após, nós incorporamos os extratos ao meio agar-batata dextrose, em diferentes concentrações. Durante o período de acompanhamento, nós observamos que os extratos de capim-cidreira não foram capazes de inibir o fungo, enquanto os extratos de alho, cravo e canela, em todas as concentrações, apresentaram uma ação antifúngica contra o Neofusicoccus parvum. Assim, o nosso projeto tornou-se promissor ao estudar a eficácia de extratos aquosos in natura contra o fungo causador da podridão descendente em videiras, enriquecendo a nossa região em aspectos sociais, ambientais, científicos e tecnológicos, e atendendo a 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda de 2030 da ONU. E, de repente, eu não estava mais apenas aprendendo ciência. Eu estava mostrando que uma jovem negra
também pode ser protagonista na construção de soluções para o futuro. E foi aí que eu percebi que a educação não se trata de oportunidades individuais. Ela pode superar barreiras, abrir portas e permitir que jovens sonhem, inovem e transformem as suas vidas e comunidades. No meu primeiro ano dentro da pesquisa, eu tive a oportunidade de participar da minha primeira feira de ciências, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, mais conhecida como Mostra Tech, e que ocorre em Novo Hamburgo. Durante intensos 3 dias de feira, eu e minha colega de projeto Amanda fomos agraciadas com uma vasta pluralidade de projetos, ideias completamente inovadoras e inúmeras pessoas de países diferentes. Além disso, na cerimônia de premiação, nós tivemos o prazer de receber uma medalha de prata na categoria de animais e plantas. Essa classificação nos permitiu representar o nosso projeto na maior feira de ciências do Brasil, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, mais conhecida como FEBRACE, e que ocorre na Universidade de São Paulo, a USP. Participar da FEBRACE foi como realizar um sonho, sendo um momento completamente único, inovador e gratificante. Saber que eu era uma das jovens que foi selecionada para apresentar essa ideia, dentre tantos outros jovens, foi uma experiência que não teve preço, me propiciando momentos excepcionais, sobretudo, um muito importante para mim, que foi a minha primeira viagem de avião para fora do estado. Aí que eu fui percebendo que a ciência não precisa ser algo distante, cheia de barreiras ou estereótipos. Ela pode ter a minha voz, o meu rosto e a minha história. No meu último ano de ensino médio, eu continuei participando de inúmeras feiras e seminários científicos, acumulando, com a nova integrante Natália, acumulando inúmeras perspectivas, aprendizados e emoções diferentes. Dentre as feiras que nós participamos, houveram 2 feiras virtuais que foram muito importantes para mim. A minha primeira feira internacional, chamada Science Buskers África, que me tirou completamente da zona de conforto, uma vez que todas as apresentações foram realizadas em inglês. E que ao final propiciou a mim e a Natália a nossa primeira medalha de ouro em uma feira internacional. Além do Science Buskers, nós tivemos a oportunidade de participar da Feira Mineira de Iniciação Científica, a FEMIC, feira a qual hã, participamos de inúmeras avaliações e, ao final, fomos agraciadas com uma medalha de terceiro lugar na categoria de Ciências Biológicas. Além disso, essa premiação nos propiciou um credenciamento para a Feira Mexicana La Copa del México, que ocorrerá em breve. Eu finalizei a minha trajetória na educação básica, me formando no Instituto Federal no ensino médio como técnica em administrativa. E no início desse ano eu recebi uma notícia completamente inesperada, que foi ser premiada ao Prêmio de Jovem Talento Científico Gaúcho do ano, premiação promovida pelo governo do estado. Além disso, um pouco após essa premiação, que foi muito importante para mim, eu realizei a concretização de um sonho, que foi ser aprovada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como estudante de medicina. Hoje, a pesquisa segue sendo desenvolvida pela Natália e eu posso dizer com muito orgulho que sou acadêmica do primeiro semestre de medicina. E cada vez que eu paro para pensar em tudo que me trouxe até aqui, eu não poderia deixar de pensar em um ponto crucial: a educação. E, apesar de todos os meus esforços, nada disso seria possível sem a educação pública, os institutos federais, a minha família e os professores que acreditaram em mim. Em especial, a professora Flávia, que me ajudou a construir ferramentas necessárias para eu realizar os meus sonhos, né? Quando nós investimos em educação, investimos em futuros possíveis. E tudo isso construiu a Marcela que está aqui hoje, diante de vocês. Muito obrigada.